Eu sou Gregório Secantini, eu estou no departamento de botânica desde 2003. Na verdade, eu entrei como estagiário em 89, no século XX. Fiz toda a minha formação aqui e também passei por todos os degraus, fui monitor, fui bolsista de outras formas, depois fiz mestrado, doutorado. Me ausentei para fazer parte da pós-graduação, fui pesquisador no IPT, fui professor na Universidade Federal do Paraná. E depois, continuamente, estou aqui como professor de morfologia, anatomia vegetal e, mais recentemente, de diversidade dos organismos fotossintetizantes. Eu também, por mais de 15 anos, fui o responsável por esse jardim, então, que nós chamamos de fitotério, então, uma coleção viva de plantas que a gente usa para pesquisa e para ensino. Sou curador da xiloteca, que está associada ao nosso herbário. A minha trajetória é curiosa, porque quando eu entro no IB como aluno, eu era lapidário de pedras preciosas e estava começando a ser ourives, ser joalheiro, então eu tinha uma perspectiva de ganhar mais dinheiro, mas eu me apaixonei pela botânica aqui, conheci botânica aqui e quis fazer a minha formação aqui. Eu saí brevemente, trabalhei uns anos como pesquisador na área de madeiras, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, onde também continuou a minha formação, e eu fui dar aula na Universidade Federal do Paraná, como professor já de botânica. E eu voltei para o IB não só pelas relações afetivas com o Instituto, assim, com a casa, mas também pelas condições de trabalho muito melhores que as que eu tive antes. Nos empregos que eu tive antes, eu não tinha tanta possibilidade de orientar alunos e de dar aula nos assuntos que mais me interessavam, muito menos de fazer pesquisa no que eu realmente queria. As condições de trabalho aqui são muito boas. Esse departamento é muito interessante porque ele é muito heterogêneo. Em termos de botânica, ele é um dos lugares mais completos do Brasil. Ele é um dos poucos departamentos que tem desde algas, fungos, né? Nós não temos um profissional de fungos, mas nós damos aulas de fungos, pessoas que mexem com biologia molecular de plantas, com madeiras, com orquídeas. Isso sempre foi muito rico, muito interessante no departamento e é o que me fez me apaixonar por ele. Ter esse jardim, esse fitotério, que é um patrimônio inestimável, a gente tem aqui 2 hectares de plantas, com mais de 1000 espécies de plantas disponíveis para a gente dar aula de todos os continentes, de muitos biomas do mundo. Isso é uma coisa fascinante, ao mesmo tempo que é um desafio, né? Quando eu era aluno, aqui tinha 15 jardineiros, quando eu virei chefe do jardim, a gente tinha 2, né? E agora a gente tem 2 jardineiros para cuidar de 2 hectares, a gente tinha 2 casas de vegetação, hoje a gente tem 8. Então, embora eu seja professor, livre docente, eu também capino, eu também uso a motosserra, uma árvore cai, vai cair numa estrutura, numa estufa, a gente socorre, a gente resolve. A gente tem muitas situações engraçadas que já aconteceram aqui, de pessoas que caem no lago, de instrumentos que caem no lago, e a gente apaga incêndio, já apagou incêndios literalmente no tempo que se botava fogo no cerradinho aqui para manter como cerrado. Por incrível que pareça, essa paisagem era dos Campos do Butantã, então na parte alta a gente tinha um cerrado verdadeiro, aqui ainda temos plantas de cerrado. Então aqui é um ambiente muito rico, muito interessante. O departamento ele é um ambiente muito agradável de se trabalhar. Lógico que a gente tem dificuldades, a gente tem problemas, mas de uma forma geral os grupos são muito unidos. Eu sou do grupo da anatomia, os anatomistas, eles quando discutem, eles pegam as navalhas e dão navalhadas, mas na hora de defender a anatomia, de defender um grande laboratório, de ter um laboratório forte, com todos os equipamentos, a gente sempre foi muito unido. E isso é uma coisa muito bacana, né? O departamento é muito cooperativo. E sempre me deu muita liberdade de atuar. Então eu sempre fui um aluno muito participativo, eu era um monitor participativo, eu fui um representante discente que incomodava, que tirava chefe da zona de conforto. E depois, como professor, eu também fui muito bem recebido. Eu nunca fui tratado como um ex-aluno. E isso foi muito bom. Logo que eu entrei, eu pude participar bastante da reestruturação curricular, a gente redesenhou o conteúdo programático das disciplinas, e a gente está aqui sempre no ambiente de atualização, de revisão. E isso é muito bacana, porque a gente nota que o nosso papel aqui, ele repercute no Brasil. A gente faz uma reforma curricular e introduz novas visões, novos conceitos, novos paradigmas, novos recortes, e daí 2, 3 anos a gente vê outras instituições do Brasil seguirem o que a gente fez aqui. Então nesse sentido é um ambiente muito bom para trabalhar.
tem as suas dificuldades, a gente teve uma perda funcional muito importante nos últimos anos, com as aposentadorias, com dificuldades financeiras que a universidade teve, mas não dá para negar, este é o departamento de botânica do Brasil que mais arrecada dinheiro de outras fontes para a sua pesquisa, né? Então, a gente reclama, mas a gente não pode reclamar muito aqui. E a gente não pode reclamar de não ter liberdade de fazer o que você quer. Enquanto cientista, enquanto livre pensante, ninguém aqui te obriga a fazer nada. Você faz aquilo que você acha que é mais relevante para a sua área e que a sua contribuição pode ser melhor. Uma outra coisa interessante do Departamento de Botânica da USP é que, ao mesmo tempo que ele é vanguarda em muitas coisas, ele sempre foi vanguarda, né? Aqui foi feito o sequenciamento da Xylella, o primeiro sequenciamento, né, de bactéria patogênica de planta do mundo. Ao mesmo tempo, a gente tem muito valor para o nosso patrimônio material e humano. O material está aqui, a gente vê essa coleção viva, mas é um dos poucos departamentos do mundo que respeitou os seus professores idosos dessa forma. Nós tivemos professor dando aula aqui até os 97 anos, nós temos professora dando aula aqui com 86 anos. Esses professores foram respeitados, eles ainda têm as suas salas, se eles quiserem, se eles estiverem produtivos. Isso faz com que o legado deles não se perca. Isso é muito diferente da cultura institucional de outros lugares do mundo. Quando o professor faz 70 anos, ele é descartado. Aqui não, a gente aproveita o saber deles até o final. Às vezes eles estão meio incômodos ou eles não estão no melhor das suas faculdades, mas do que eles tiverem de bom para oferecer, esse departamento dá espaço e os mantém, até eles quererem, até eles estarem com a gente. As minhas áreas de atividade, envolvendo pesquisa, ensino e extensão, são muito integradas. Elas sempre envolvem árvores, envolvem madeiras e os efeitos ambientais do ambiente vivo e do ambiente não vivo sobre as árvores. Então eu trabalho com anatomia de madeira, eu trabalho com os anéis de crescimento de plantas, né, os anéis de crescimento das árvores, e com isso eu tento contar a história de vida dessas árvores, do ambiente ao redor delas, do clima ao redor e até do clima global. Associado a isso, eu trabalho com plantas que parasitam plantas, que são uma coisa que as pessoas não conhecem muito, mas são os efeitos que organismos vivos causam em outros organismos. Então eu estudo as plantas que sugam seiva de outras plantas. E por fim, nesse entendimento do que é a relação ambiental de plantas com o local onde elas vivem, eu também trabalhei bastante com paleobotânica, mas uma paleobotânica histórica, numa escala diferente dos anéis de crescimento das plantas. Então os anéis de crescimento das plantas a gente trabalha na escala decadal e até secular, de 3, 4 séculos, mas também estudando pólens em sedimentos ou vestígios arqueológicos de sítios arqueológicos, a gente trabalha na escala de alguns milênios, até mais ou menos uns 30 mil anos atrás, tentando entender as transformações que o clima e os ambientes sofreram e estão sofrendo cada vez mais nesse momento. Considerando o que eu faço em pesquisa, o meu trabalho de extensão sempre está voltado a mostrar para as pessoas a beleza das plantas, entendê-las melhor, entender como elas crescem, a idade delas e identificá-las. Então eu tenho um trabalho forte na área de identificação de madeiras, que é para um público desde muito leigo, que pode ser desde pedreiros, encanadores, serralheiros, marceneiros que querem aprender a identificar madeira, até médicos, pessoas que fazem hobby e que decidiram trabalhar com madeira, ou pessoas muito sofisticadas que trabalham com trabalho muito sofisticado, como a fabricação de violinos ou restauração de obras de arte. Então o meu trabalho de extensão com estrutura da madeira e identificação de madeira, ele abrange essas pessoas. Eu gosto muito de brincar que alguns exercícios que eu faço, por exemplo, da idade das árvores, eles são muito aptos para pessoas dos 8 aos 80. Então eu tenho exercícios que pessoas de 8 anos fazem e gostam, e pessoas de 80 anos conseguem fazer, estudando a anatomia da madeira, sempre na forma prática, conhecendo mais as plantas e se colocando na trajetória da sua vida dentro da vida daquelas árvores. Isso é muito gostoso. O que eu mais gosto na minha interação com os alunos, na minha atuação como professor, são duas coisas. Uma é aquela aula teórica que começa e que de repente você revela algo para os alunos
que dá um clique, que dá uma transformação e você ganha o aluno. Então esse conquistar os alunos para gostar daquilo que você gosta, conseguir transmitir aquilo que você gosta. E nas aulas de anatomia vegetal e de anatomia da madeira eu consigo isso, e esse é um momento muito fascinante, assim, quando alguém não entendia ou achava, não gostava daquele assunto, e naquele momento fala, nossa, eu entendi. E a outra coisa que eu acho que é o que eu faço melhor é a construção intelectual, é pegar aquele jovem que pensa em ser pesquisador e quer virar um pesquisador. Eu acho que eu faço isso muito melhor do que o pesquisador que eu sou. Eu consigo pegar uma pessoa e conseguir fazê-la virar um bom pesquisador e ir para um nível acima do nível que eu cheguei. Essa é a minha sensação de satisfação maior, né? E eu guardo muito, sou muito guardador de coleções, então eu tenho papéis que eles escreveram no início, os primeiros manuscritos do seu projeto de iniciação, e eu mostro para eles no final do doutorado, falo, oh, olha como é que você escrevia, olha como é que está agora. E ter feito parte dessa história é o que mais me traz prazer na docência. A área mais difícil do nosso trabalho como professor pesquisador é lidar com a morosidade e a burocracia da cultura do Brasil. A gente tem uma cultura institucional muito burocratizada, a gente tem uma inversão de valores no que são as atividades fim da universidade e as atividades meio. Então, de uma certa forma, os funcionários são subvalorizados, e ao mesmo tempo a gente também tem alguns funcionários muito bons que não estão bem colocados, outros que não são tão bons, que também não estão bem colocados e podiam desempenhar melhor. Eu acho que eu tive 2 destaques na minha carreira que tiveram frutos de naturezas diferentes. Um destaque foi ter conseguido ir para Harvard e escolher uma universidade que ocupa um espaço parecido com o nosso nos Estados Unidos, quer dizer, uma universidade que é top lá e aqui a nossa é aqui, então eu vou para um lugar, o que é o bom lá? E tentar beber dessa fonte. Então isso foi muito importante para mim, mexeu muito comigo positivamente, tanto para me enxergar no que eu tenho de bom e no que eu tinha que melhorar e no que eles são muito bom e no que eles são excelência. Isso foi muito importante. Conhecer essas pessoas com a simplicidade que elas têm e ter me associado a grupos internacionais que também praticam ciência de alto nível, ter conseguido publicar em equipe, com alunos da minha equipe, nas revistas de maior impacto do mundo, dessa maneira cooperativa, né? Ter conseguido romper certas barreiras que são culturais nossas, são coloniais também, e achar parceiros que nos abriram as portas para a gente juntar os nossos dados e subir de patamar, e conseguir publicar no PNAS, conseguir publicar no Nature, conseguir publicar no Scientific Reports, e isso começar a ser não uma meta em si, mas uma rotina saudável de vez em quando também chegar lá. E com essa cooperação forte mesmo, fazendo amigos. Eu vejo esse departamento com um futuro próximo aí, nos próximos anos, muito promissor. A gente tem uma quantidade significativa de novas pessoas, de renovação. A gente é um departamento que conseguiu ser firme e ativo e produtivo o suficiente para continuar a ter um provimento de vagas e que vieram a substituir colegas que saíram, ou inclusive ter vagas novas que fizeram o departamento crescer efetivamente nos últimos anos, e com bastante gente nova, proativa, que já chega pedindo dinheiro, fazendo projetos e fazendo um esforço grande de se integrar. Então eu vejo com uma ótima expectativa o departamento no sentido de que ele vai continuar existindo produtivo, mas eu vejo também com muita preocupação de uma assimetria em áreas que o departamento não teve tanto sucesso em repor profissionais que saíram ou que estão na iminência de sair. Vejo dificuldades importantes em manter coleções que são patrimônios mundiais altamente relevantes. Hoje em dia todo mundo sabe o desastre mundial que foi o incêndio no Butantã ou o incêndio do Museu Nacional. E as coleções, elas são entidades vivas, embora a gente tenha plantinhas mortas lá, elas são vivas no sentido que tem cupins comendo, psocópteros comendo, e se não tiver gente nova chegando e cuidando, essas coleções vão morrer, como tantas outras coleções importantes no mundo. Então, hoje o departamento está um pouco desbalanceado, tem muita gente chegando, trabalhando com as novas tecnologias, e menos gente chegando na forma naturalista
e que também chega nessas novas tecnologias, né? Então eu estou nesse meio, eu consigo ainda ser um naturalista, ir para o campo e colher plantas na natureza e fazer inventários na natureza e conecto isso, por exemplo, aos isótopos e ao clima e ao que há de mais tecnológico, né? Ou a biologia molecular. Mas a gente está tendo muita gente na área de fisiologia, de biologia molecular, na área de biologia celular e nessas áreas de ponta, e a gente tem tido menos gente trabalhando com ciência de ponta na área mais naturalista, que envolve as coleções. E que também envolve ciência de ponta, métodos de análise de vanguarda, abordagens, epistemologia nova e também coleta de dados moleculares nas coleções. Então, o que mais me preocupa no futuro próximo é a manutenção desta qualidade de ensino e das coleções que aqui estão, que hoje são imensamente valorizadas no mundo todo, mas no nosso país elas estão sendo negligenciadas. A gente tem uma facilidade aqui na USP, que é um privilégio, na verdade, decorrente de situações sociais do Brasil, muito peculiares, em que a gente sempre teve uma seleção muito forte para entrar no vestibular e entrar na biologia da USP, e que felizmente hoje está tendo melhores condições de acessibilidade, de acesso também, para pessoas com restrições diversas e de inclusão. Mas, fazendo um paralelo com o que eu fazia antes, eu acho que o que a gente faz como professor universitário é muito parecido com a lapidação, né? E a gente tem esse privilégio, a gente tem uma matéria-prima, que são os alunos, que são os cérebros, muito boa. Eles entram aqui já muito bons, e a gente está vendo hoje mesmo os que vêm da escola pública e que batalham para entrar aqui, na nova situação de inclusão, são muito bons e são muito motivados. E quando a gente tem esse grau de qualidade das gemas, você consegue produzir realmente pedras preciosas. E isso eu acho que é uma coisa maravilhosa que a gente tem aqui. E a gente consegue fazer. E depois de experienciar algumas das melhores instituições do mundo, né? Eu cheguei a trabalhar na França, contratado, estudei um pouco na Alemanha, fiquei um ano em Harvard. A gente não deve nada para essas pessoas, a gente tem só piores condições. Mas em nível intelectual a gente tem alunos brilhantes e que se a gente tivesse condições um pouquinho melhores, a gente podia aquilatar muito mais essas pedras preciosas que são os nossos estudantes, os nossos egressos.